Olá, bom dia, a graça e a paz, o shalom de Deus sobre a sua vida. Bom dia, Murilo, bom dia, Ruth, bom dia. Que o shalom de Deus, a paz, que faz com que a água das guerras não entre no navio do homem interior e nos leva sereno na nossa jornada no oceano da vida. Bom dia, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Queridos, eu coloquei ontem à noite, depois que cheguei do culto, e eu confesso que no culto eu ouvi uma palavra no meu coração, no meu ouvido, que era para mim falar sobre paradoxo no Bom Dia Espírito Santo, não especificamente hoje. Então, confesso que na hora eu não tinha uma definição do que seria isso. E eu cheguei aqui em casa, eu fui preparar, e eu precisei ir no dicionário e saber o que é paradoxo. E lá diz o seguinte: paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica ou uma situação que contradiz a intuição comum. Em termos simples, paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser a verdade. É o oposto do que alguém pensa ser a verdade. Por isso nós, o homem, nós temos tanta dificuldade com o reino dos céus, com a cultura do céu, com o evangelho, com a palavra, com os milagres, com o sobrenatural, porque é loucura, é o oposto a toda a verdade que nós conhecemos, o palpável, o tocável, o que nós enxergamos, o que nossa razão nos diz. Então o evangelho, a própria descrição de Paulo aos Coríntios é que é loucura. Loucura aos incrédulos, mas vida aos que creem. Eu quero meditar sobre alguns paradoxos que nós temos na nosso conceito de vida natural, mas que é a verdade do reino espiritual, do reino de Deus, do plano perfeito de Deus, da vontade de Deus, da cultura do céu. E eu queria que você, se puder e quiser abrir em 2 Coríntios capítulo 12, eu quero ler do 1 ao 6. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo dizendo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Depois ele vai falar do espinho na carne, mas eu quero me basear no que nós vamos falar aqui no verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse é um verdadeiro paradoxo com a nossa humanidade, nossa carnalidade, Sinto prazer na fraqueza. Não parece o oposto da verdade? Que aquilo que eu sei, que eu sinto prazer, o quê? Quando eu sou forte. Eu sinto prazer na fortaleza. Eu sinto prazer na força.
Não, ele diz que sente prazer na fraqueza. Ele sente prazer na injúria. Outro paradoxo. Eu sinto prazer nas necessidades. Irmão, nosso prazer está na abundância. Nosso prazer está no armazenar, no reter, no acumular, na fartura. E ele está dizendo que sente prazer nas necessidades. Sinto prazer na perseguição, nas angústias, por amor a Cristo. Então, nesse versículo, ele realmente mostra para nós esse paradoxo, né? Que é o oposto do que alguém pensa ser verdade. Porque Paulo, esse homem que foi arrebatado ao terceiro céu, que viu, ouviu coisas inefáveis, parte ele contou, revelou, parte ele não pôde revelar, que nós não suportaríamos, é totalmente oposto aquilo que é visível para nós, aquilo que é palpável, é contrário, é o oposto daquilo que nós vemos como realidade, como verdade absoluta, porque é loucura. Deus foi me dando, eu fui lendo porções na palavra e eu quero partilhar aqui rapidamente, são conceitos, depois você pode ir procurando na palavra. Primeiro, do visível olhamos para o invisível. Olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Está mandando a gente tirar os olhos daquilo que é temporal e passageiro e começar a querer enxergar o invisível, que é eterna. Porque as coisas que não se veem são eternas, as coisas que se veem são passageiras. Olha que paradoxo. Mas nós queremos regalar os nossos olhos com aquilo que é natural, que é passageiro, seja a beleza, seja a formosura, seja o que for. Segundo, a palavra diz que nós somos primeiros quando servimos. Marcos 10,44 diz, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Outro paradoxo, né? No conceito natural, nós somos primeiro quando eu estou na frente. Eu sou primeiro quando eu tenho um monte de gente à minha disposição, me servindo, me paparicando, me afagando meu ego. Bom dia, Adriano. Bom dia, Liliane. Bom dia, Karina. Deus os abençoe. Então, isso é um paradoxo. Isso me confronta. Até a minha razão, minha capacidade, minha inteligência. Que o que Jesus diz, que qualquer dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Não é do que você gosta, não. Servo de todos. Outro paradoxo. Somos exaltados quando nos humilhamos. Mateus 18,4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é maior no reino dos céus. Mateus 23,12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha, irmão, que paradoxo. Outro, tornamo-nos sábios pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1,21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A pregação é uma loucura. Você lê a palavra, você vai no culto, você está aqui no Bom Dia Espírito Santo, está nas lives. Aqueles que estão realmente pregando a palavra são anunciadores das boas novas. Isso tem que provocar uma revolução dentro de mim, dentro de você. Porque é loucura. A loucura da pregação. Quando é genuíno, quando é original, quando não tem a aplicação nos contextos interesseiros, a palavra, ela é loucura para salvar, aprova a Deus salvar os crentes. Salvar os crentes, primeiro eu creio que o que vai ser falado é verdade, é a boca de Deus.
Pela pregação, pela loucura da pregação. Ela tem que provocar uma metanoia. Por isso é um paradoxo. Porque até eu ouvir a palavra, eu tinha um conceito sobre aquele assunto de uma verdade absoluta. Aí vem a palavra e diz que a verdade absoluta é totalmente oposto àquilo que eu sempre criei. A religião sempre apontou uma verdade para o homem. Dele ter um Deus, dele levantar um ídolo, dele cultuar aquele ídolo, dele ter fé naquele ídolo. Aquilo era uma verdade. Aí vem o Evangelho e diz que tudo aquilo é nada. Que só tem um Deus, Criador de todas as coisas. Aí começa a vir o reino invisível para o visível. Quinto, nos tornamos livres sendo escravos da justiça. Romanos 6, 17 ao 22. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Falo como homem, Paulo falando, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundície e à maldade, assim apresentai agora vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres na justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, eu sou livre daquela escravidão, mas eu sou escravo da justiça, do justo, daquele que me comprou, daquele que pagou minha dívida, o Senhor Jesus Cristo. Ele expôs publicamente a minha dívida e disse: está pago, está consumado. Agora eu estou escravo dessa justiça. Sexto, possuímos tudo e não temos nada. Olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios 6,10. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. Bom, isso que dá um nó na cabeça da gente. Muita tristeza, muita afronta, muito tudo, mas sempre alegre. Muito pobre, tendo pouco, mas sendo liberal e enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Que loucura, que paradoxo. Como entender isso? Como isso ser uma verdade? Como isso governar a minha vida? Como isso conduzir minha vida? Sétimo, quando somos fracos, então é que somos fortes. 2 Coríntios 12:10. Por isso sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, na necessidade, na perseguição, na angústia por amor de Cristo. Porque quando estou fraco é que sou forte. Porque Ele é que é forte. E se eu estiver fraco, o poder dele se manifesta em mim. Eu sou forte, eu resisto até Ele. O Senhor, o poder, o agir do Espírito. Eu sou autossuficiente. Eu sou o cara. Por isso convém que eu desapareça para que Ele cresça. Que eu diminua para que Ele cresça. Oitavo, triunfamos na derrota. 2 Coríntios 12, 7 e 9. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Triunfamos na derrota. Que linguagem é essa? Que idioma é essa? Que loucura esse evangelho do reino. Triunfamos na derrota. Nono, gloriamo-nos nas fraquezas. 2 Coríntios 12, 5. De alguém assim me gloriarei eu,
mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. 10. Vivemos pelo morrer. 2 Coríntios 6, 9 e 10. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, e eis que vivemos. Como castigados e não mortos. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. João 12, 24 e 25. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Só tem ressurreição para quem morre. Então, irmãos, são paradoxos que é a loucura da pregação, a loucura desse livro, a loucura desse reino. Por causa do vírus lá do pecado original de Adão, o homem teve acesso àquilo que Deus havia proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o mal entrou. E o homem se tornou egoísta, o homem se tornou carnal. Aonde ele tem, na tríade que Deus criou, corpo, alma e espírito, só o espírito foi preservado. Por isso que depois, quando nós nascemos de novo, ele é recriado em Cristo Jesus e tem comunhão com o Espírito Santo. Mas a nossa alma e a nossa carne, ela está contaminada. E a nossa alma faz de tudo para satisfazer a nossa carne. De tudo. Ela guerreia contra o que o Espírito diz. Por isso, para a nossa alma e para a nossa carne, o Evangelho é loucura. Loucura. Então, esses paradoxos que estão na palavra, chamado paradoxo, que é o oposto do que alguém pensa ser a verdade. Nós nascemos e vamos crescendo, nós vamos internalizando na nossa mente, no nosso coração, verdades como tidas como absolutas, mas que, na verdade, não são verdades. São mentiras desse mundo, são mentiras que a nossa alma conta para a nossa carne, mentira que o homem cria e de crescimento, de sucesso, de vitória, que não é o plano original de Deus, não é a cultura do céu, não é o que está narrado aqui no Evangelho, por isso é loucura. Mas quando nós cremos, quando nós lemos, quando nós mergulhamos, quando essa palavra ela vem e entra no nosso coração, nós recebemos a verdade. E vimos que aquilo que nós acreditávamos como verdade não era verdade. Era engano, era engodo, era mentira. Por isso precisamos mergulhar no Evangelho. Precisamos gastar tempo de intimidade com a palavra. Precisamos ter um devocional, precisamos ler, precisamos sentar na mesa com alguém, precisamos ter um mentor sobre nós. Alguém que ama as Escrituras, que ama Jesus, que ama a Deus. Por isso precisamos estar na igreja, nos cultos, onde a palavra, a pregação é feita, a pregação da palavra. Não de falácias de homens, mas da palavra. Amém, meus irmãos? Estou cheio de paradoxos, porque paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser a verdade. Lembra do filho pródigo? Que problema tinha ele sonhar em conhecer o mundo, em viajar, gozar da vida? Deus diz que isso é bom. Ele dá dom para os homens, riquezas, dons, talentos, para que o homem coma, beba, viva e regaladamente.
e desfrute de tudo debaixo do sol. Mas tem o jeito certo, tem a maneira certa de se fazer. Ele usou uma verdade. Sou jovem, quero aproveitar agora, quero do meu jeito, quero no meu tempo. E peitou seu pai. Eu quero minha herança e quero agora. E achou que ele poderia fazer tudo isso longe do pai. E o homem longe do pai, ele é perdido. E ele estava perdido. A Bíblia diz que ele estava fora de si. Num determinado momento ele cai em si. Ele vê que aquela verdade não era verdade. Vem a verdade, vem o paradoxo da verdade. Eu só sou feliz, eu só tenho provisão, eu preciso estar ligado, conectado com o Pai. É lá que é o meu lugar, lá tem bênção, lá tem provisão, lá tem fartura, lá tem cuidado, lá tem zelo, lá tem segurança. E ele volta correndo para o Pai, porque ele conheceu o oposto da verdade que ele cria. E quando eu leio a palavra, e que seja assim na sua vida a partir de hoje, qualquer versículo, qualquer porção, deixa essa verdade absoluta destruir aquela verdade que você tanto se agarra nela. Não desfrutamos das coisas do reino, tudo que Deus tem para nós, porque somos agarrados a verdades que nós fomos internalizando e que não abre mão. É absoluta? Não, só tem algo absoluto. A rocha, Jesus Cristo, o verbo, a palavra. Ele diz que tudo vai passar, menos a palavra dele. Então, aqueles conceitos meus do que é certo, do que é errado, do que é religião, do que como, com a forma de ganhar dinheiro, como tratar com as pessoas, de como ter sucesso. Pó. A verdade é o que ele diz. É o verbo, é a palavra, é a rocha. Por isso ele escreveu em João 15 sobre a videira verdadeira. O galho precisa estar onde? Enxertado nele. Porque fora da árvore seca e a queimando. Mas o galho ligado na videira, ele produz frutos, frutos que permanecem. E aí ele encerra dizendo, sem mim nada podeis fazer. O galho fora da árvore produz paradoxos. Amém? Vamos orar? Ô Espírito Santo, como Tu és lindo. Espero que, da mesma forma como tudo isso caiu no meu coração como uma bomba, um dunamis, a ponto de tirar o sono, isso foi como um martelo, paradoxo. Fui lembrando de versículos, de palavras, de coisas que já ministrei, já preguei, e aquilo foi bombardeando todas as minhas defesas, aquilo que às vezes aquelas verdades humanas que nós agarramos com unhas e dentes, e foi tudo bombardeado, caindo por terra. Lembra de Jó? Tinha suas verdades. Ele conhecia Deus. Mas quando o paradoxo da verdade absoluta vem sobre a vida dele, ele diz, agora meus olhos te veem. Pai, que nessa manhã o Senhor possa, através do Espírito Santo, circuncidar cada um dos corações. A respeito da verdade absoluta, da rocha, do verbo da vida, do Senhor Jesus Cristo, do Teu reino, que isso possa invadir o nosso coração, a Tua palavra, que a loucura do Evangelho aumente a nossa fé. Marca as nossas vidas nessa manhã, Senhor. Dá a cada um dos meus irmãos a experiência desse encontro nessa manhã, essas primeiras horas da segunda-feira,
diante de ti, diante da tua palavra, que é loucura, loucura. Irmão, nós lemos aqui 10 situações que são loucura. Na fraqueza eu sou forte, eu saio de uma escravidão e me torno escravo da justiça. Aquele que se humilha é exaltado, loucura. Na contramão desse mundo, da razão, da lógica, isso é um paradoxo. Que o Senhor nos marque nessa manhã. Amém? Deus te abençoe. Logo mais às 19 horas nós temos live. Hoje nós vamos abordar um tema, um assunto impactante. Esteja conosco. Logo mais eu vou estar preparando e colocando lá o spoiler. E amanhã, às 7 horas da manhã, nós estamos aqui para mais um Bom Dia Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. E se o Senhor permitir, às 19 horas estaremos de volta.